começando mais um podcast Eucatex Talk. Eu sou a Gabriele Camelo, arquiteta especificadora da Eucatex, e hoje como convidada eu trouxe a Laura Tomil, que é arquiteta, que fez um projeto Casa Cor com a gente, um assunto que vamos falar daqui a pouco. Laura, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o convite. Acho que vai ser um bate-papo muito legal pra gente falar um pouquinho sobre sua experiência usando Eucatex, sua experiência como Casa Cor também. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falasse de você, sobre o seu escritório. Gabi, obrigada pelo convite, obrigada Eucatex. Tô amando participar desse podcast, que é a primeira vez, inclusive, em podcast. Que legal, uma primeira experiência. Sim. E eu sou a Laura Tomil, arquiteta e urbanista, sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Tenho sede do escritório lá, também atendo em outros estados do Brasil. E atualmente eu trabalho muito com projetos residenciais, também trabalho com construtoras, com incorporadoras que fazem casas para venda, né? Então, estou bem alinhada com eles. Uhum. E também faço reformas de interiores, faço projetos arquitetônicos de interiores. E também faço alguns projetos corporativos. Que bacana. Lara, recentemente você fez, né, uma casa cor com os nossos produtos. Você fez uma cozinha, o ambiente ficou incrível. Sim. Você já participou de casa cor antes? Foi a primeira vez? Como que foi essa sua experiência trabalhando com os nossos produtos também? Uhum. Eu já trabalhei com casa cor antes. Na verdade, a minha primeira foi em 2023, quando eu fiz o Lavabo Jugend, que era um lavabo funcional, maravilhoso, assim, o pessoal amou bastante. Foi uma experiência muito gratificante para mim. Por isso que eu fiz ano passado de novo, né, em 2025. E eu tive o prazer de ter a Eucatex comigo. Então, foi uma escolha, assim, muito assertiva entre os parceiros, porque como era um ambiente funcional maior, era um café, né? Então as pessoas iam sentar, iam usar, tocar nos materiais. E a Eucatex tem uma tecnologia que é a Wood Touch, né? Isso. Que não tem as marcações, então evita ficar com a marcação de dedo no material. Então, assim, foi uma escolha muito assertiva. É interessante você falar isso, né? Porque quando a gente faz um projeto funcional, principalmente Casa Cor, que tem um período onde tem um fluxo muito grande de pessoas, para projetos funcionais, a gente tem que pensar em cada detalhe de acabamento. Então, tanto para o banheiro funcional que você fez na sua primeira experiência, quanto agora pro café, você pensou muito bem em todos os acabamentos que você usar, justamente porque ele teria ali uma funcionalidade mesmo, Exato, justamente. Foi pensando nisso que a gente teve que fazer uma escolha bem assertiva, né? E alinhada com esse uso, porque é um público muito grande, é uma expectativa alta também, né? Sim, com certeza. Pessoal, então, assim, tudo o pessoal quer tocar, ainda mais Casa Cor, né? Casa Cor, então, a gente fala que o público de arquiteto, design de interiores, ele enxerga com os dedos. Então, na Casa Cor, as pessoas já chegam com a mão na frente, já tá encostando em tudo. Porque tem as pontinhas do dedo que precisa enxergar também, né? Exatamente. E o café é funcional. Então, as pessoas, elas estão ali, literalmente, comendo em cima da mesa, apoiando no balcão. O projeto ficou lindo, ficou incrível. Você lembra os padrões que você utilizou? Sim, usei o Itaparica, que é um padrão amadeirado lindo. Lindo ele mesmo. É quente, assim, então eu escolhi ele justamente por ele ter essa textura, né? Os veios marcados das catedrais. E ele trouxe aconchego pro espaço, que era um padrão, um painel amadeirado, quase que, assim, grande parte do ambiente. E a gente trabalhou também com alguns desenhos nas placas, né? A gente fez uma sobreposição, né, de formas. A gente tinha um painel ali, todo orgânico. Lindo. Ficou muito, muito legal. E a gente usou também o Blue Sky, que é um padrão que eu acho tão lindo. Delicado. Tão delicado. E assim, ele traz um toque de cor, mas sem ser muito agressivo, né? A gente usou na parte dos armários ali. E usamos também o madeiro cinza, que ele faz um tom de sorbetom com o Blue Sky. Então foi por isso que a gente escolheu ele. E ele ficou ali bem na frente do balcão. Pra mostrar os veios, né? E ele é um tom bem sutil também. Que ele combina com diversos acabamentos. Então, assim... Casou tudo perfeitamente ali, Foi um tom bem coringa. E o projeto ficou realmente muito, muito bonito. Você teve bons feedbacks? Sim, tive bons feedbacks. O pessoal amou. O pessoal, inclusive, sentava assim e falou assim, nossa, que lindo que tá esse painel. Esse painel como que você pensou nesse painel e tudo mais, né? Porque trouxe o padrão amadeirado como uma obra de arte.
Foi exatamente isso mesmo. Porque o painel, ele enalteceu, né, o padrão. Não virou simplesmente uma chapa de na MDF. parede, é verdade. Você trouxe você trouxe volume, você trouxe formas, né? Ficou bem dinâmico ali. Ficou muito legal. E você falando, assim, das pessoas tocarem, os padrões que você usou, Itaparica e Madeiro Cinza, eles fazem parte da nossa coleção Poro Supermate, né? Que é aquela coleção que traz a veracidade da madeira pra dentro do espaço, que vai remeter muito uma lâmina natural, sendo uma chapa de MDF. E aí entra a questão, né? Se você queria de fato trazer essa sensação de uma lâmina, trazer a sensação do toque para quem tá ali, para ter de fato uma experiência bem imersiva dentro do seu espaço, né? O padrão Poro Supermate, ele proporciona isso. E aí a gente tá aqui na Feira Revestir. Queria saber a sua opinião também. Você deu uma olhada no geral do nosso stand, viu os nossos lançamentos, o que você achou? Eu achei, assim, os 3 lançamentos muito atemporais, né? Bem característico do nosso país, resgatando a brasilidade. Então, assim, tem desde um tom castanho, um tom dourado, um tom amendoado. E ambos, assim, na minha opinião, os 2 principalmente, que é o Amazônia, Tauari Amazônia e o Imbuia Caiapó. Eles têm uma característica que ele pode combinar tanto com tons frios e tons quentes. É verdade. Então, assim, ao contrário do carvalho, né? Brasileiro, que ele é um pouco mais quente. Então, assim, combina mais com tons nessa paleta de cores. Então, eu achei acaba ficando versátil, né? Sim, achei bem versátil. Acho que a Eucatex foi muito assertiva na escolha dos padrões que ela trouxe pra feira. Sim. E legal assim, a gente traz esses 2 padrões que, de fato, eles vão se encaixar bem com diversos projetos, né? Mais quentes ou mais frios. Mas é legal que a gente consegue atender perfis de clientes diferentes. Então, a gente tem desde uma tonalidade mais escura, uma mediana e uma mais quente. Então, a gente consegue abranger um público maior. A gente traz 3 novidades que abrange um perfil maior de público, né? Sim. E voltando a falar um pouquinho de Casa Cor, como que foi a experiência dos seus marceneiros utilizando a nossa chapa? Você acompanha de perto o processo? Eles gostaram de utilizar o nosso produto, de manusear, né? Fazer toda a execução? Como que foi? Quem executou foi a Marcenaria Araújo. Inclusive, eles se surpreenderam muito. Falaram assim, nossa, eles estiveram na... Qual que é a feira que eles estiveram aqui? Que é... Formobile? Exatamente, na Formobile. Conversaram com o pessoal da Eucatex antes de executar. O pessoal deu super suporte. Então, assim, eles tiveram uma experiência muito positiva. Passaram a trabalhar mais com a Eucatex, né? E dar mais preferência para eles. Por conta... Porque, assim, também Casa Cor é uma experiência muito imersiva, né? Porque é tudo muito rápido. Você tem um tempo limitado para poder desenvolver o projeto, para executar o projeto, definir todos os acabamentos, todos os materiais. Exatamente. E a marcenaria recebe tudo muito em cima. Então, muito legal ouvir esse feedback, porque, na verdade, quando é tudo muito acelerado, às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer por conta da pressão mesmo, que é normal. Mas é legal saber que eles gostaram e que passaram a usar mais ainda o Eucatex. Acho que isso é muito bacana. Inclusive, a gente fez os puxadores com os padrões, né? Então, tudo foi bem personalizado, assim. Usaram um charabe também. Então, eles tiveram que desenvolver tudo muito rápido. Se eu não me engano, assim, foi tudo em uma semana que eles montaram. Nossa, foi muito rápido. Foi muito rápido. Muito rápido mesmo. Foram super, assim... Que legal. E ficaram felizes e satisfeitos, né? Ficaram felizes e satisfeitos. Eu lembro que no evento que nós fizemos lá, eles falaram um pouquinho também. Acho que isso é muito legal. Mostra que, de fato, eles gostaram de trabalhar com material. E eu acho que facilita muito quando é um material de qualidade, né? Querendo ou não, isso faz toda a diferença, principalmente quando a gente tem um prazo muito curto de entrega de projeto, né? Acho que pra eles isso deve ter sido um ponto muito positivo. Sim. Ai, muito legal. E o mais interessante é que, assim, o pessoal fica sem... Esqueci a palavra. Esqueci. Mas corta. O mais interessante? Gente, eu ia falar alguma coisa. Deu um branco. Mas, voltando, eu tava falando, eles ficam maravilhados, né? Porque como que a indústria, como que consegue transmitir um veio tão perfeito, tão próximo do natural? E você sabe... Isso que é o mais... legal. E de fato impressiona mesmo. Aqui na feira a gente tem muito esse feedback, inclusive, né? A gente recebe muitos profissionais e eles falam, gente, realmente parece muito. E a gente já fez, inclusive, comparativo do nosso padrão Poro Supermate com uma lâmina natural. E parece demais, só que a gente tem todos os benefícios.
E essa tecnologia para o supermate só a Eucatex tem, né? A gente fala que é o mate mais mate do mercado, que traz uma sobreposição de mate, que proporciona esse efeito de lâmina natural. Então, principalmente quando bate uma iluminação em cima da chapa, parece que ela é muito profunda. Quando a gente encosta, ela não é tão profunda. Então, por exemplo, você que aplicou num projeto funcional na Casa Cor, foi uma boa escolha porque você não tem dificuldade de limpeza, de manutenção. Então, você tá tomando café, eventualmente cai um cafezinho na mesa, cai a comida que a pessoa tá comendo. Então, passando um pano já sai. Porque a gente tem como se fosse uma ilusão de ótica, de profundidade. Parece que ela é super profunda, mas ela não é. Então, ainda assim, a pessoa tem a sensação de uma lâmina natural. Você consegue trazer esse aconchego e, de fato, as pessoas espantam. Sim. Gente, como que consegue fazer isso? Inclusive, esse era o espanto. O pessoal chegava e falava assim pro painel, que lâmina que é essa? Que lâmina você usou? Aí eu falava assim, não, é MDF. MDF, aí vinham, tocavam. Assim, MDF, nossa, da onde? É Eucatex. Surpreende, né? Sim, surpreende, mas é uma tecnologia exclusiva nas Américas, só a Eucatex tem. É um diferencial e que, assim, agrega muito valor pro projeto. Sim. Né? Uma possibilidade de substituir a lâmina natural, agrega e leva todo o nível do projeto, querendo ou não, né? A gente consegue proporcionar pro cliente uma experiência diferente numa chapa de MDF. Sim, né? Sim. E, bom, aproveitando que a gente tá falando dos padrões, estamos com eles aqui na mesa, queria saber a sua opinião. Qual que foi o seu preferido? E se você já consegue utilizar um deles em projetos futuros? Olha, é uma decisão muito difícil, porque, assim, todos estão perfeitos. Mas eu tenho 2 preferidos, que eu não consigo escolher agora. Não dá pra dizer qual que vai ser. Qual. Acho que a gente vai votar pela ordem do nome que você falar, viu? É, mas olha, é assim, sou suspeita pra falar, porque o Tawari Amazônia, ele, assim, ganhou meu coração por conta dos veios marcados, né, das catedrais marcadas, que eu acho que traz mais realismo pra chapa. Sim. E também porque eu soube que ele ganhou o prêmio de melhor padrão amadeirado. Exatamente. Então, ele tem meu coração. Porém, o Imbuia Caiapó, quando eu vi ele lá, aqui na Revestir, né? Gente, olha inteira, isso. Né? Ele é lindo mesmo. Ele é muito sofisticado, elegante. Eu já imagino ele em vários projetos. Então, esses 2 são os seus preferidos. Os meus preferidos. Acho que você tem uma boa escolha. Eu gosto muito deles também. Esse também? Eu gosto muito do Imbuia Caiapó. Vou mostrar pro pessoal que tá em casa, se eles conseguem ver. Boa. Ó, esse daqui ganhou o prêmio de melhor padrão amadeirado. Muito bem. E esse, que tem meu coração, acho que eu vou votar nesse. No Imbuia Caiapó. Imbuia Caiapó. De fato, ele tem uma pegada mais elegante. Acho que ele tem os veios mais lineares, aí traz um ponto de sofisticação. E a gente tem alguns pontos iluminados aqui nesse fundo mais Não, e ele castanho. tá um pouco mais fundo, né, aqui na... Dá uma sensação de maior profundidade, textura. né? Uhum. Acho que você teve uma excelente escolha. Acho que qualquer um que você escolhesse, você não estaria errada. Na verdade, não existe um certo e um errado. Eu acho que é gosto mesmo, mas realmente ele é muito bonito. Nossa, esse é lindo. Isso eu já quero especificar. Boa. Já consegue idealizar algum cliente que gostaria, que você consegue encaixar? Com certeza. Pros 3 padrões? Pros 3 padrões. Olha, que legal. Muito bem. Esse aqui, eu visualizo mais. No momento. Não sei se é por isso também que eu escolhi ele, né? Já tá enxergando um cliente aqui. Exatamente. Olha, cliente, você que contratou a Laura, com certeza você vai ter o melhor padrão especificado no seu projeto, hein? Aguarde. Com certeza, é a melhor experiência também. É verdade, a melhor experiência, muito bem. Sim. Laura, é isso. Queria muito agradecer a sua presença. Foi muito legal conversar com você, saber um pouquinho da sua experiência com os nossos produtos. O seu projeto da Casa Cor ficou incrível, foi muito sucesso, ficou muito lindo. E muito funcional também, que era a proposta do projeto. Parabéns, inclusive, né? Obrigada. Foi um sucesso. E muito obrigada pela presença aqui. Muito, muito feliz de te receber. Muito obrigada, Gabi. Obrigada, Eucatex. Vocês fizeram toda a diferença ano passado, fazem a diferença sempre como parceiros. E a gente só consegue ver o resultado de um projeto bem elaborado, com bons parceiros. Porque sem bons parceiros a gente não é nada, né? Então, muito obrigada, Eucatex, por sempre estarem comigo. Imagina, a gente que confia por acreditar no nosso produto e trazer esse feedback pra gente aqui. Bom, muito obrigada. Gente, muito obrigada. Estamos encerrando por aqui. Até o próximo. Tchau. Tchau.